A China está passando por várias transformações muito importantes na sua economia diante de uma mudança de estratégia que foi decidida no Third Plenum, que é aquele grande encontro que eu já falei em vários capítulos desse podcast sobre as estratégias que ela tem a partir de agora. E ela envolve principalmente a modernização, mas agora ela parece envolver muito mais a abertura de mercados, e não somente pessoas, estrangeiros podem entrar na China agora, vários outros países podem entrar na China sem nem precisar de visto, por exemplo, e o Xi Jinping fez uma aparição muito rara, na qual ele literalmente está fazendo algo o mais próximo possível de promover o capitalismo praticamente, se encontrando com uma série de chefes e CEOs das maiores empresas chinesas, como BYD ou até mesmo o Jack Ma, do Alibaba. Então o que eu quero falar aqui é um pouquinho dessa mudança do discurso dentro da China e como que a China agora pode vir a colher os frutos diante de várias mudanças que vem acontecendo na macroeconomia. Então, essa aqui foi uma entrevista feita pelo Michael Howell, vou colocar, obviamente, como sempre, nas fontes desse vídeo para você dar uma olhada, e eu queria compartilhar algumas fotos que vieram da própria mídia chinesa nesse encontro. Então, aqui você observa, vou até colocar aqui para vocês verem, você observa que esse encontro meio que bastante fora do comum, porque não é uma coisa que se faz antigamente, pelo menos não se fazia até um passado recente, porque isso mostra uma possível mudança de 180 graus na política econômica chinesa para uma abordagem muito mais favorável ao mercado, certo? E uma das grandes provas, pelo menos na imagem política, foi de levar o Jack Ma, que é o dono do Alibaba. Para quem lembra, ele era uma pessoa que era persona não grata, porque ele tinha justamente criticado ali alguma das medidas e agora foi meio que um convidado de honra, até apertando ali a mão do Xi Jinping. Então, assim, foi algo extremamente simbólico e importante na China, fez até todas as notícias em vários lugares, foi visto como algo bastante importante e foi até curioso, porque a Baidu, que é como se fosse o Google deles, né, um dos motores de busca lá na China, as ações acabaram caindo justamente pelo fato de eles não terem aparecido nesse encontro, para você ver o nível de importância que aconteceu nessa reunião. Agora, algo interessante que eu queria passar aqui é que essa característica da abertura do mercado chinês, você percebe que depois de toda a mudança ali do real estate, que era o mercado imobiliário, e eles estão vivendo uma deflação gigantesca nesse exato momento, o foco está totalmente na industrialização, mais ainda do que ele já tem, obviamente na exportação, porque a balança comercial é a maior do mundo da história, né, se você for parar para pensar, e também em relação a toda essa briga de inteligência artificial, trazendo ali várias coisas, né, como DeepSeek, etc. Agora tem vários outros que estão entrando nesse exato momento. Então, o objetivo é você ter a tecnologia de ponta. E é nesse momento que essa decisão foi feita, e isso marca uma mudança muito drástica, porque o Xi Jinping não era muito a favor desse tipo de coisa, né? Você tem, na verdade, toda uma estrutura, que é o que se chama ali o capitalismo chinês. Eu não quero muito entrar na parte geopolítica, apesar de que é quase inevitável você falar, porque eu não sou especialista geopolítico, mas eu quero falar especificamente da mudança que pode afetar os mercados e a liquidez mundial. Mas a política que você tinha antigamente com Deng Xiaoping, ele era muito mais voltado para essa abertura de mercado que a China, obviamente, nadou de braçada e pôde tirar milhões de pessoas da pobreza, etc. Várias coisas que aconteceram na China. E agora o Xi Jinping tem uma retórica que está sendo avaliada como muito mais parecida com essa do Deng Xiaoping, que se fazia, né? Até o próprio Michael Howell, na entrevista dele, ele comparou o discurso que o Xi Jinping fez com aquela famosa turnê que o Deng Xiaoping tinha feito pelo sul da China em 1992, onde ele tinha praticamente endossado o capitalismo ao afirmar que enriquecer é glorioso. E aí, tudo isso abriu para uma rápida expansão econômica da China e liberalização do mercado nos anos 90. Só que aí,
essas declarações recentes do Xi, que fizeram mais ou menos a mesma coisa, onde ele falou, eu quero parafrasear um pouquinho do que ele falou na reunião, ele literalmente chamou os principais CEOs das empresas, colocou aqui na primeira fileira, empresas como BYD, etc., né, o próprio Jack Ma do Alibaba, entre várias outras empresas, e falou, olha, nós estamos colocando toda a confiança em vocês para que vocês possam promover a prosperidade para nossa pátria, ou seja, colocando ali realmente uma mão, dizendo, olha, nós estamos apoiando vocês da iniciativa privada para que leve a China para a próxima etapa. Então, só para você ter um pouco do mindset nesse exato momento, e obviamente que a China ela vem trazendo uma das grandes subidas ali da Bolsa de Valores nesse ano, ela vem atraindo bastante capital nesse exato momento, fazendo com que muitas pessoas, muitos investidores ali buscando coisas alternativas, tenham exatamente esse faro, né? Querendo aí conquistar a China, com um pouco daquele receio ainda do real estate, mas a China, obviamente, abrindo o máximo possível, inclusive com a questão do visto. Acho que houve um tratado ali para incluir umas dezenas de países que não precisam mais de visto para ir para a China. Então, tudo isso é um esforço cada vez maior de abertura e, obviamente, que isso, nas expectativas de você aumentar cada vez mais o consumo interno para não ter tanta aquela dependência de simplesmente você fazer exportações. Por quê? Porque o resto do mundo não está indo nada bem. Inclusive a China, comparativamente ao que era antes de 2008, onde você tinha um crescimento de 15%, era uma coisa, quem se lembra, era uma coisa absolutamente comum. Então, cada país, quando você percebe ali, eu falo bastante do sistema euro-dólar, os dólares fora dos Estados Unidos, dos quais todos nós fazemos parte, mas cada país tem uma forma diferente de lidar com os mesmos problemas. E talvez seja isso o mais importante que eu queria passar hoje nesse capítulo. E é claro, às vezes você olha isso e fala, nossa, pode ser uma excelente oportunidade. O próprio Louis Gavi falou esse tipo de coisa. Não estou fazendo nenhum tipo de recomendação, mas é claro, às vezes você quer estratégias específicas ou alternativas, ou alguma coisa mais voltada para a Ásia ou para a China. Você poder também estar no mercado internacional pode ser bastante interessante. Então, se for algo que você gostaria de incluir no seu portfólio existente ou quiser fazer simplesmente uma avaliação, obviamente você pode entrar em contato aqui nesse QR Code ou também na descrição abaixo e mandar uma mensagem pra gente que a gente pode fazer uma avaliação e ver a melhor forma de você poder se expor também. Agora, o mais engraçado é que você tem ali a China ela fez como se fosse uma subida e uma descida, né? Ela foi e voltou atrás em relação à forma de ver o mercado, porque você tinha um momento onde você tinha um fechamento completo em relação ao mercado chinês, onde você tinha medo do capital ser investido, etc. E depois da pandemia, parece que a China ela foi abrindo cada vez mais na expectativa do que talvez não tenha podido, ou pelo menos toda a expectativa que foi criada em relação à China depois da pandemia, como aquela grande reabertura que carregaria todo mundo. É claro que ela vem crescendo fortemente, principalmente na parte industrial, principalmente na parte tecnológica de ponta, que era uma coisa que a China não tinha antes. Hoje você vê ali, você tem os melhores carros elétricos, você tem ali carros voadores, inclusive, né? Eu fiz uma entrevista recentemente, você pode encontrar também no podcast com aquele americano, o Smith, que eu falei, que ele está na China nesse exato momento, e a gente falou um pouco das inovações que estão sendo feitas, mas obviamente que você também tem os outros problemas. Ainda é necessário ter mais consumo interno. Então, olha que interessante, né? Então, por um lado, os Estados Unidos, eles tentam se industrializar, porque a China está muito mais na frente, e a China também, pelo pouco poder de compra que tem em relação ao consumidor americano, você também precisa criar aquele consumo, ele é grande pelo número de pessoas, mas ainda não é expressivo em dólares no mercado mundial. Então, isso que vai ficar cada vez mais interessante de ver como que cada um dos países vai se adaptando em relação ao seu próprio handicap, né? O que falta para ele nessa regra, nesse jogo de xadrez, com um mundo cada vez mais desglobalizado e os países tentando não depender um dos outros tanto mais como antes. Então, agora fica a questão se é uma coisa que vai ser
definitivas, se de fato agora a abertura do mercado chegou, podemos investir tranquilamente, podemos entrar tranquilamente, ou se é só um discurso estratégico para estabilizar a economia, porque afinal de contas a curva de bonds chinesa ela está bastante preocupante e o partido está tentando de todas as formas fazer com que os bancos parem de comprar títulos da dívida pública, porque isso significa claramente que eles estão buscando por segurança e liquidez. Só em um retorno meio que gratuito ali com o próprio governo, mas é exatamente o que eles não querem. Eles querem que os bancos se arrisquem e emprestem. E eles até têm mais ferramentas do que o Ocidente, onde você pode até coagir determinadas pessoas do banco para forçar esse empréstimo a acontecer, porque existe muito mais controle estatal. Então é fascinante, porque a China é um mundo por si só, você tem que fazer todo um estudo, porque o sistema financeiro funciona bastante diferente, mas o fato de, querendo ou não, estar interligado ao dólar, mas principalmente, muitas pessoas não sabem o quanto o Japão e a China são extremamente ligados no sistema eurodólar, porque o Japão é um dos maiores, se não for o maior provedor de dólares para a própria China. Por isso que até o capítulo passado que eu fiz sobre o Japão é muito importante também para o que acontece na China. Porém, a China tem uma quantidade gigantesca de reservas e ela vem conseguindo manter de forma muito interessante o câmbio. Então, nesse exato momento aqui que eu estou olhando, 7,23 continua bastante controlado. Eles querem evitar aquele 7,30 ou que perca essa competitividade. Por outro lado, a China está diante de um cenário um pouco contraditório, porque, ao mesmo tempo, a China tenta promover cada vez mais o yuan como uma moeda segura no mercado de Forex mundial, apesar de ser um derivativo de dólares, mas, ao mesmo tempo, ela precisa talvez ter mais competitividade, principalmente no mundo agora de tarifas com o Trump. Então tudo isso vai criar uma série de incertezas em relação a isso. Mas uma coisa é certa, a China está andando a passos largos e cada vez mais rápidos nessa parte tecnológica, mas agora, aparentemente, também na abertura do seu capital.